tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está assistindo, seja bem-vindo ao Politiquês. Não tem hora para falar de política e aqui esclareceremos todas as suas dúvidas sobre o assunto mais temido de todos, a política brasileira. O resultado dos 500 anos passados nos dias atuais. Estamos aqui com o João Cury, ele é advogado, já foi prefeito da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, e foi secretário de Educação do Estado e da Prefeitura. Oi, João, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, o maior prazer para mim, uma honra conversar com você, com o Caio, com todo mundo que está nos vendo agora, bater um papo sobre política. Obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece você ter aceitado. O Politiquês é um programa sobre política e a gente tem o intuito de deixar o tema mais leve, dinâmico e didático para as pessoas entenderem um tema que é um pouco difícil às vezes. E tem muita gente que acha chato também, né? Por isso que a gente tem que tentar traduzir às vezes, porque, e de fato, às vezes, dependendo do jeito que se fala, é muito chato mesmo, difícil de entender. Sim, e às vezes as pessoas desistem por acharem chato ou difícil e elas acabam abrindo mão de entender. Bom, por você ser advogado, a Constituição é alguma coisa familiar para você, certo? Mas, infelizmente, para a maior parte da população, não é bem assim. A gente poderia passar horas falando sobre ela, já que é uma coisa gigante, muito ampla, mas de uma maneira simplificada. Você consegue explicar para nós quais são os 3 poderes e qual a função de cada um deles? Olha, são 3, né, os poderes da República, que é o poder judiciário, que é aquele que interpreta a lei e aplica a lei, é o responsável por interpretá-la e também por aplicá-la. O poder legislativo é aquele que é responsável por produzir a lei, ou seja, de formular, de pensar, de discutir as leis do Brasil. E o poder executivo, como o próprio nome diz, é aquele que deve executar com base nas leis aprovadas, sempre numa posição de freio e contrapeso, né? De freio e contrafreio, de peso e contrapeso, de um poder com o outro. Eu acho que a harmonia dos poderes, a Constituição diz que os poderes devem ser independentes, mas harmônicos entre si, ou seja, um acaba auxiliando, colaborando, contribuindo com o outro, resguardando, sim, né, as suas competências e atribuições. Muita gente tem dificuldade de entender como funciona, qual o papel deles e como eles são eleitos em questão de quantos são, qual o critério de ser eleito um vereador. Você consegue explicar isso pra gente? Sim, os vereadores, aqui na cidade de São Paulo, são 55 vereadores. Né? Isso varia muito do tamanho da cidade. A própria legislação, tem uma legislação municipal que ela dispõe sobre isso, né? Um número máximo, um número mínimo de vereadores para em comparação ao número de habitantes. Os vereadores, assim como os deputados, eles também produzem leis e têm também como responsabilidade, uma das mais importantes, é aprovar e acompanhar o orçamento público, ou seja, o prefeito ele diz o seguinte: olha, eu vou gastar tanto na saúde, pretendo gastar tanto na educação, tanto na área do meio ambiente. Isso vai para a Câmara, para que o Poder Legislativo possa debater em cima disso, fazer alterações, emendas neste projeto que trata do orçamento, para que depois seja aprovado pelo Poder Legislativo e executado pelo Poder Executivo. Então, esse é um papel importante dos vereadores, eu reputo, em todo o território nacional: fazer as leis, discutir as leis que são encaminhadas, aprovar leis e fiscalizá-las, fiscalizar o cumprimento daquilo que se aprova ou não, ou descumprimento. Olha, cobrar, por que tem uma lei assim e ninguém aplica? E também que tem um papel importante, eu sempre, já que isso é para a gente bater um papo, também tem muitas leis que não são hoje mais aplicáveis, né? Elas caíram em desuso. E a gente tem pouca iniciativa, eu acho, no parlamento e também do Poder Executivo, de repente, revogar as leis que já não estão mais em uso, que não pegaram, que não fazem mais sentido hoje, mas faziam há 30 anos atrás. Quer dizer, esse é o papel do Legislativo, da Câmara de Vereadores, no âmbito do município. É importante dizer, a Câmara ela está circunscrita a tudo isso que eu falei no âmbito municipal. No âmbito estadual, quem faz isso, quem tem essas responsabilidades e atribuições,
é a Assembleia Legislativa, são os deputados estaduais. E no âmbito nacional, federal, nós temos ali o Poder Legislativo, ele é bicameral, né? Que a gente chama, são duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que formam o Congresso Nacional. Então, e são eles que são, então, os responsáveis pela legislação e também por emendas e legislações que tratam da Constituição. A gente vê muito, você liga a televisão, está todo mundo falando, olha, nós temos que defender a democracia é inegociável, é isso, é aquilo, mas o que é a democracia? Porque tem muita gente que acha o seguinte, a democracia sou eu ir lá votar, né, toda vez que tem eleição. Isso é um pedaço da democracia, isso não é a democracia no sentido mais amplo e desejável por todos nós. A democracia ela é composta por alguns pilares, né, como, por exemplo, os poderes que compõem um Estado democrático, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Então, quando você vê a sociedade colocando em xeque um dos seus poderes por conta de um ou outro ator, né, isso é uma afronta à democracia, porque a gente não pode fulanizar a democracia. Dizer, olha, eu gosto do Poder Judiciário se o ministro for o fulano, se for o Beltrano eu não gosto. Não dá, porque aí você está fulanizando. Então, nós temos que... O Supremo Tribunal Federal, com defeitos ou sem os seus defeitos, com as pessoas que estão lá ou não deveriam estar lá, ele é uma estrutura do Estado democrático, que a gente fala, né? Então a gente precisa preservar essa estrutura. Um ataque ao Supremo Tribunal Federal, se ele é um dos pilares dessa casa chamada democracia, quando você ataca um desses pilares, você está atacando a democracia. É isso que às vezes as pessoas não entendem e acabam achando que é por causa do ministro X, do ministro Y. Não. É a instituição Supremo Tribunal Federal que é a Suprema Corte do Poder Judiciário do país. Então, é disso que se trata, né? Não é de discutir a decisão do fulano ou do Beltrano. Porque o fulano ou Beltrano, seja ele ministro do Supremo, seja ele presidente da Câmara, seja ele presidente da República, essas pessoas passam. Elas estão hoje e não estarão algum tempo depois. E o que fica? O que ficam são as instituições. Né? O que tem que ser sólido são as instituições e não as pessoas. As pessoas são passageiras. Quem ocupa o cargo público está lá transitoriamente. Né? Mas a instituição Presidência da República, a instituição Congresso Nacional, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, essas são permanentes. Né? Essas são perenes, é elas que compõem o Estado democrático a qualquer momento. E é por elas que a gente tem que lutar e defendê-las, né? Independente de quem ocupa de plantão ali a cadeira da presidência, entendeu? Eu parei um pouquinho a entrevista porque eu tive que vir correndo fazer uma ligação. Alô, Caio? Tá me ouvindo? Ô, Júlia, minha querida. Ouvindo perfeitamente. É aqui que a gente cancela os políticos nessa quarentena? Que o negócio é cancelar, né? Ah, que bom, porque eu tô com um monte de chamado, vou passar tudo pra você. Aqui não dá, não. Político, então, o bagulho é melhor ainda. Bora cancelar todo mundo. Roda a vinheta. Central de Cancelamento Político da Quarentena, com quem eu falo? Oi, José. Em que eu posso ajudá-lo? Quer mudar a função de ministro? Mas o senhor sabe a função do ministro? Ah, não sabe. Entendi. É que, José, pra gente mudar o que ele faz, precisamos primeiro entender a função dele, né? Ah, não te interessa. Tudo bem, então. Mas por que você quer mudar, senhor? Ah, seu filho sonegou imposto e agora você não quer que a Polícia Federal interfira na investigação. Entendi, senhor José. Complicado, né? Anotei aqui o nome do ministro, mas não tem muito que eu possa fazer, senhor.
Central de cancelamento político da quarentena, com quem eu falo? Oi, Valentina. Quantos anos você tem, Valentina? Meu Deus, 13 anos? Valentina, no que eu posso te ajudar? Seu colega agradeceu a natureza por ter criado o coronavírus. Mas Valentina, ele tem 13 anos, ainda é muito infantil para entender do assunto. Ah, ele era presidente do Grêmio Estudantil. Aí é mais complicado, né? Não, Valentina, a gente não consegue prender ele por ter falado isso, é só uma criança. Roubaram o lanche dele no recreio? Não, Valentina, quem faz isso é o outro lá. Não, ok, vou anotar sua reclamação aqui, tudo bem? Tá bom, tchau. Central de cancelamento político da quarentena, com quem eu falo? Oi, Enzo, tudo bem? Meu Deus, a pré-escola descobriu esse número, agora não para de ligar. Quer cancelar o João? O que ele fez dessa vez, Enzo? Não deixou mais você brincar com seus carrinhos. Colocou horário e não é sua mãe pra te dizer a hora de brincar. Mas ninguém pode mais, né, Enzo? Não é só você. Ah, mas você tem o melhor Hot Wheels de todos os tempos, então você pode? Entendi. Vale para todos os carrinhos, mas eu vou anotar aqui sua reclamação para ver se alguém pode fazer alguma coisa sobre o assunto. Marca como urgente, né? Tá bom, então. Agora devolve o telefone pra mamãe, tá? Central de cancelamento político da quarentena, com quem eu falo? Gabriela, que honra falar com você aqui, Gabriela. Como eu posso te ajudar? Internar sua mãe num hospício? Mas aqui a gente só anota pedido de cancelamento, não pode internar ninguém. Ah, ela tá te envergonhando muito. Mas o que ela tá fazendo exatamente? Virou palhaça num circo? Mas, Gabriela, palhaço é uma profissão muito digna, você não acha? Ah, também tá envergonhando os palhaços, os trapezistas. Ah, os animais do circo também não gostam dela? Aí é difícil, né? Vou anotar aqui sua solicitação. Como é o nome dela? Dona Regina. Tudo bem, então. Mas vamos torcer pro chefe dela perceber logo, então, né? Assim todo mundo lá no circo fica feliz. Isso. Tchau, tchau. Central de cancelamento político da quarentena, com quem eu falo? Oi, Bia. Prima da Valentina. Meu Deus do céu, a quinta série tá enlouquecendo. Tá todo mundo na sua sala com piolho. Ninguém fez nada? Ah, o diretor falou que não precisa fazer nada porque é só um piolinho. Nossa, foi tão grave que tá todo mundo sem cabelo? Só ele que ficou com cabelo? Mas ele não tem medo de ser o único com cabelo depois de tanto piolho? Não tem medo não, né? Entendi. Qual é o nome dele, Bia? Jacir. Vou anotar aqui. Quem sabe algum responsável toma alguma atitude e vai até a escola tentar combater o piolho, né? Tá bom, Bia. Tchau.
Bom, agora que a gente já cancelou todo mundo possível nessa quarentena, eu vou voltar para minha entrevista para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre política. Vamos falar um pouco sobre educação? O que é responsabilidade do governo federal, o que é estadual e o que é federal no âmbito da educação? Olha, o governo federal, o Ministério da Educação, ele tem a responsabilidade de prover os entes subnacionais. O que são os entes subnacionais? São os estados e os municípios. Ele provê com recursos, ele tem o poder de normatizar, né? Ou seja, de fazer legislações que acabam influenciando as ações e as iniciativas dos poderes dos estados e dos municípios. Eu vou dar um exemplo aqui. O governo federal, tirando as universidades federais, o governo federal não tem o que a gente chama de rede, né? Não tem aluno. Quem tem aluno, né, principalmente na educação básica, são os estados e os municípios. Ou seja, são os estados que têm lá ensino fundamental e o ensino médio, e os municípios que têm a educação infantil e o ensino fundamental, e algumas exceções de municípios têm também o ensino médio, como é o caso, por exemplo, aqui em Taubaté, é uma cidade que a prefeitura também tem alguns alunos no ensino médio. E entrando, aprofundando mais nessa questão de protagonismo estudantil e a questão do aluno na escola, você sente que falta uma abordagem maior sobre política na escola em relação a... O Grêmio já é um papel enorme, acho que as crianças, adolescentes, jovens começam a protagonizar e entender quais são os papéis e quais são as responsabilidades que elas têm perante a sociedade. Mas você sente que falta alguma coisa para explicar mais didaticamente o que muita gente sai da escola sem entender? Por exemplo, quando um adolescente ele sai do ensino médio, ele já está na idade de votar. E a maioria deles não tem a consciência do que ele precisa fazer e qual é o papel dele representativo na sociedade. Você sente que a escola poderia ter essa responsabilidade de educar politicamente a criança ou o adolescente? Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade despolitizada. E a escola acaba refletindo isso também, né? Há um certo desinteresse da sociedade pela política, por diversos motivos. E esse desinteresse também passa pelos alunos, por quem tinha a obrigação também de formar, né? Então, a gente tem hoje... Eu acho que a escola tem que ser livre, no sentido de provocar discussão, e não de dizer se isso é certo ou se isso é errado. Deixar as pessoas poderem, através do conhecimento, discernir aquilo que ela acha que deve seguir, aquilo que ela acha que deve ser certo. Qual é o papel da escola? É provocar discussão, né? Ou seja, esse é o papel do bom professor, ele ajudar o aluno a construir o conhecimento através de provocações, né? Da curiosidade, da engenhosidade. O bom professor faz isso, né? Então, acho que esse é o papel da escola. Acho que a escola tem, sim, um papel fundamental na politização das pessoas, né? De desenvolver uma curiosidade do ponto de vista da política nas pessoas. Esse é um papel, sem dúvida nenhuma, mas sem viés. Eu acho que tem uma grande discussão, e que eu concordo, é o seguinte: a gente não tem que dizer para os alunos que isso é bom e isso é ruim, né? A gente tem que fazer os alunos pensarem por si, né? E eles tirarem as suas conclusões, e não a gente ficar tutelando o aluno para ele seguir aquilo que eu acho que é importante para mim e que, dependendo da situação, não é importante para ele, né? Então, esse é o papel da escola, é provocar a discussão. Eu defendo isso, sempre defendi. Acho que o Grêmio Estudantil é uma instância que poderia ser muito melhor aproveitada e é subaproveitada. O Grêmio Estudantil, todo mundo, as escolas adoram dizer que tem Grêmio Estudantil, mas elas depois não dão ferramentas para esse Grêmio Estudantil poder atuar, porque em muitas escolas o Grêmio Estudantil é para cumprir tabela, para dizer que tem, para dizer que teve ali uma instância de participação, mas não passa disso. O Grêmio Estudantil tem que ser mais do que uma instância de representação, mas tem que ser uma instância de participação e de diálogo permanente da escola com os alunos. Ou seja, os alunos têm que participar das decisões que a escola vai tomar, para que a escola possa fazer sentido para ele. Senão ela não vai fazer. Se a decisão vem da diretoria prontinha,
num prato pronto, não vai fazer sentido. E daí você tem um descolamento da expectativa do aluno, né, com a escola. E é por isso que acaba gerando desinteresse, que acaba gerando evasão, que acaba gerando abandono. Essas foram as perguntas. Acho que é isso, a gente já falou bastante. Você esclareceu muitas dúvidas, deixou muita coisa clara e simplificou, que é muito difícil para muita gente. Eu queria agradecer a sua presença, João. Foi muito bom bater esse papo com você e você explicar pra gente e passar um pouco do que você sabe e do que você viveu. E é isso. Ô, Júlia, obrigado. Eu tenho muito mais coisa que eu não sei do que eu sei. Se eu pude contribuir, né, eu fico muito feliz com o pouquinho de experiência que a gente tem. Né? Me desculpe se eu não fui tão claro, mas eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, da nossa conversa aqui. Me colocar à disposição de vocês todos, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. A gente que agradece. Bom, depois de termos aprendido mais sobre o papel de cada político, a diferença dos poderes que constituem a nossa república e de termos entendido um pouco melhor sobre como funciona a política brasileira como um todo, o Politiquês vai ficando por aqui. Semana que vem, voltamos com mais um programa que te ajudará a entender um pouco melhor sobre o universo político brasileiro. Até mais!